sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Podeis assentar? Aleluia. Crianças podem sentar. Tá na hora de fazer silêncio, tá na hora de prestar atenção. Tá na hora de fazer silêncio e abrir o teu coração. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Abre a Bíblia e preste atenção o que Ele vai dizer. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Abre a Bíblia e preste atenção o que Ele vai dizer. Vamos falar sobre esse capítulo que fala sobre Israel. Israel estava cativo. Quem sabe me dizer o que é cativo? É preso. Israel estava preso em Babilônia. Mas no versículo 3, que a tia acabou de ler, fala que Deus, Ele fez uma promessa para Israel. Deus falou que Ele ia restaurar Israel e que Ele ia derramar o seu Espírito sobre eles. Mas essa promessa era só para os adultos? Era? Não, era para as crianças também, era para os filhos. E quando Deus faz essa promessa, Ele queria que esperar vocês crescer para Ele usar vocês. Ele quer esperar vocês crescer para Ele usar vocês? Não, Ele quer usar vocês assim, criança. Encher vocês da graça, do conhecimento, de sabedoria, amor, fé. Mas para isso, vocês devem estar dispostos para receber a presença do Espírito Santo. Vocês têm que estar de corações abertos para Ele derramar sua unção sobre vocês. E hoje, igreja, iremos aprender que Deus procura corações, não idade. Repete comigo. Deus procura corações, não idade. Crianças, vocês sabiam que na Bíblia está cheio de crianças, que nem vocês, e jovens que fizeram coisas extraordinárias com a presença do Senhor? Hoje eu vou começar a história de Daniel. Daniel, ele era cheio de santidade. Mas Daniel, ele foi preso junto com outros jovens lá na Babilônia, distante da sua casa, distante da sua família, de culturas diferentes, religiões diferentes. E lá na Babilônia, as pessoas adoravam outros deuses, imagens. Mas Daniel, ele deixou que isso contaminasse o seu coração? Ele deixou? Ele deixou que o pecado entrasse e quebrasse a sua comunhão com Deus? Não. Por quê? Ele disse não ao pecado. Ele rejeitou aquilo que era impuro. E o que é dizer não ao pecado? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer o que quer dizer não ao pecado? É você obedecer seus pais. É vocês orar, ler a palavra, evangelizar, não fazer birra, não brigar com os colegas, não dizer palavras erradas, feias. Isso é dizer não ao pecado. Isso é vocês ser diferentes
diferente. E quem quer ser diferente nesta noite? Para isso, vocês têm que ser obedientes à voz de Deus. Mas, igreja, será que nós estamos dizendo não ao pecado? Será que nós não estamos deixando que a Babilônia entre dentro dos nossos lares? Pergunta para mim, como? Como? Sabe como? Deixando que a internet, desenhos, jogos, que ensinem seus filhos coisas erradas, distorcendo aquilo que faz eles reproduzir depois, mexendo com a cabeça deles. E é nós que temos que ensinar o que é o certo. Tem vezes que a gente acha que o desenho é tão simples, mas vocês já pararam e sentaram junto com filhos de vocês e viram o que o desenho está ensinando ele? O que o jogo está influenciando eles fazer? Porque o inimigo, igreja, ele usa essas pequenas coisas para distanciar os nossos filhos da presença de Deus. Temos que ensinar essas crianças a ter desejo pela palavra, ter desejo de buscar a presença do Espírito Santo. Mas será que nós, pais, estamos ensinando isso para os nossos filhos? Será que a gente está dizendo não ao pecado? Eu quero contar um fato que aconteceu comigo quando eu era criança. Com vocês. Eu morava no Guarujá, a minha mãe trabalhava de doméstica e a patroa dela tinha uma filha e ela dava presentes para mim. Brinquedos, roupas, fogos de cama. E esses presentes sempre eram personagens de desenhos. E eu me interessei por esses brinquedos, por esses personagens. E fui conhecer como eram os desenhos deles. E eu sempre fui uma criança obediente, dedicada à obra do Senhor, porque com 3 anos eu já adorava a Deus com louvores. Mas quando eu comecei a ver esses desenhos, não estou falando que os desenhos não podem ver, mas a gente tem que ter cuidado com o que os nossos filhos veem. Esses desenhos, quando eu comecei a ver, começou a mudar o meu comportamento. Eu comecei a brigar, o que eu não fazia. Eu comecei a responder meus pais, o que eu não fazia. A fazer birra, que era uma coisa que eu não fazia. E minha mãe percebeu isso. Ela falou, tem alguma coisa de errado com a Ney. Tem alguma coisa que não está certa. E o que ela foi fazer? Como uma mulher de Deus e mulher de oração, mãe, ela foi dobrar o seu joelho e pedir ajuda para aquele que podia resolver. Minha mãe orando, buscando a Deus e questionando Deus, o que está acontecendo com minha filha? Me fala, o que está acontecendo? Porque ela não é assim. E Deus bradou no coração dela. Nessa hora que ela estava orando, eu estava assistindo desenho. Nessa hora Deus bradou no coração dela e falou assim, tire aquilo que não está me agradando. Na mesma hora, a minha mãe entendeu o que era. Que era isso aqui, essas coisas que estão influenciando os nossos filhos, educando de forma errada. Porque não é todo desenho que é inocente. Não é. A internet fala coisas que nossos filhos não podem saber, não podem aprender. Mas está acabando influenciando porque nós estamos deixando os nossos filhos a ver essas coisas.
que a televisão, que a internet seja babado para nossos filhos. E Deus não está se agradando. Igreja, nós temos que acordar, porque nós estamos dormindo. Porque essas crianças são a nova geração. E é daqui que vai sair grandes pregadores, grandes cantores, evangelistas, missionários. Mas para isso, nós temos que acordar. Nós, pais, temos que ensinar nossos filhos a buscar o Espírito Santo, a orar, a aprender a palavra, que a palavra é a verdadeira verdade, que é Jesus que nos dá força quando estamos cansados, crianças, que é Jesus que nos alegra quando estamos tristes. Mas vocês podem pensar: tia, eu sou tão pequena, eu não sei falar direito, eu não sei orar. Mas se você dobrar o seu joelho e só agradecer a Deus por estar aqui nesta noite, Ele já se alegra. Ele já derrama a sua graça sobre vocês. E quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser tomado pelo poder de Deus? Crianças, vamos ser fiéis a Deus. E como é ser fiel? É deixando aquele tempinho, em vez de você estar ali assistindo desenho, jogando videogame, dobrar o seu joelho e agradecer a Deus. É pedir para o pai de vocês ensinar a contar uma história da Bíblia. Eu quero contar um breve testemunho de quando eu era pequena. Eu ainda sou. De tamanho, eu não tenho mais de idade, eu sou grande. Eu era pequenininha assim, como vocês. E eu morava numa casa, eu morava no Guarujá, morava com meu pai e minha mãe. Uma casa bem pequena, que tinha 3 cômodos. Uma sala, um quarto e um banheiro. Agora vocês podem pensar, os pais dormiam no quarto, né? E a criança, tem. Meu quarto era a sala. Era o sofá, minha cama. Mas eu agradeci a Deus todos os dias por Deus ter nos dado um teto para morar. Mas com o tempo foi passando, eu comecei a dormir na casa das minhas amigas, das minhas colegas. E eu comecei a perceber que todas tinham um quarto, todas tinham uma cama bonita, os brinquedos arrumados, os livros na estante. E eu comecei a questionar a Deus, uma criança, a questionar a Deus: Senhor, por que eu não tenho quarto? Por que só eu? Todas as minhas amigas têm, meus amigos têm, por que eu não? E eu fui para casa e pedi para meu pai. Falei: pai, eu quero um quarto. Meu pai respondeu: filha, eu não tenho condição. Algumas vezes, crianças, os pais pedem para a gente arrumar a cama, arrumar os brinquedos. Ele fala: não, agora não. Deixa eu brincar só mais um pouco. Mas tem muitas crianças, tem a tia aqui, que não tinha esse privilégio de arrumar uma cama, de arrumar os seus brinquedos. Mas aí meu pai falou assim: mas eu sei quem pode tirar. E quem quer? Quem? Deus. E eu perguntei para o pai: mas como que eu vou pedir para ele? Ele falou: só você dobrar o seu joelho e pedir com fé. E foi o que eu fiz. Eu dobrei meu joelho lá no sofá onde era a minha cama e comecei a chorar. E falei: Deus, eu não quero um quarto só, eu quero uma casa para a minha família.
E eu pedi com fé. E depois de um tempo, Deus deu. Para vocês verem, igreja, que uma oração de uma criança com fé pode transformar, pode fazer um milagre. Então, crianças, sejam corajosas, orem a Deus, peça aquilo que vocês querem para Ele, porque só Ele pode dar. Só Ele que pode dar condição para os seus pais dar para vocês. Por isso que nós temos que agradecer todos os dias a Deus pelo sopro de vida que Ele nos deu. Porque hoje, igreja, não era para eu estar aqui. Os médicos falaram para minha mãe que eu não ia sobreviver. Eu nasci com 8 meses e eles falaram que ela não vai sobreviver. Mas minha mãe falou assim: ela vai sim, porque ela tem uma promessa. Ela vai porque ela tem um chamado. E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Por isso, crianças, temos que ser corajosas e tem que ter fé, pedir com vontade para Deus, sabe o que? Encher vocês de graça e de conhecimento. Timóteo, vou contar a história dele. Timóteo era uma criança quando ele aprendeu as Escrituras. Mas sabe quem ensinava? Era sua mãe e a sua avó. Dentro de sua casa, elas ensinavam a verdade, que era a palavra. A verdade, que era o caminho. E é a palavra, crianças, que vão guiar vocês. É a palavra que vai ensinar o que é o certo e o que é o errado. Por isso que nós temos que pedir para os nossos pais nos ensinar. Se eles esqueceram, falam assim: pai, me ajuda aqui, me ensina a orar. Pai, mãe, me ensina a orar. Me ensina a adorar a Deus. Me ensina a buscar a Deus. Me ensina a dar o melhor para Deus. Mesmo que seja pouco, igreja. Deus quer o seu pouco. Assim foi, sabe com quem? O menino dos 5 pães e 2 peixes. Ele tinha tão pouco e a multidão era grande. Mas ele entregou para quem? Para Jesus. E ele não sabia que quando ele entregasse para Jesus o pouco que ele tinha, se tornaria em muito, se multiplicaria. E é isso que Deus quer fazer em nossas vidas: multiplicar de bênçãos, de unção. Mas basta nós, igreja, buscar a presença de Deus. Basta nós ensinar os nossos filhos a buscar a presença de Deus. Hoje em dia está difícil a gente ver crianças ser batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque nós, pais, estamos dispersos. Não estamos ensinando os nossos filhos a buscar. Então, a partir de hoje, igreja, vamos ensinar os nossos filhos a buscar a presença de Deus. Porque só Ele pode fazer um milagre. Porque através da vida dessas crianças, muitas almas podem se render aos pés de Jesus. Muitas almas podem se transformar através dessas crianças. Elas pegando a palavra e muitos chorando na presença de Deus. Elas adorando a Deus, louvando. E as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque dentro de casa elas têm os pais que ensinaram que só o Deus dos deuses que pode na vida dela. Que é só Deus que tem o poder de transformar. Então, crianças, sejam corajosas. Busquem a presença de Deus.
Porque Ele quer que vocês peçam para Ele. Ele se alegra quando vocês dão o seu melhor, aleluia, o seu melhor, glória a Deus. Ele se alegra quando vocês sentem a presença. Eu quero falar sobre Davi. Quem sabe a história de Davi? Sabe? Davi era um menino cheio de coragem, porque ele buscava Deus, ele sabia que só Deus era a força dele. Mas ele era tão pequeno, Tiarinho, e Golias era tão grande. Mas sabe quem ele colocou em primeiro lugar na vida dele? Deus. Foi Deus que deu a força para Davi derrotar Golias. Foi Deus que deu a força para Davi derrotar o urso, o leão. Mas para isso, para vocês terem essa força, essa coragem, vocês têm que buscar a presença de Deus. Vocês têm que pedir para Deus sabedoria, graça e conhecimento, porque só Ele pode guiar vocês ao caminho certo. Só Ele que pode batizar vocês com o Espírito Santo. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Quem quer ser cheio da graça de Deus nesta noite? Quem quer sair daqui alegre através da palavra? Porque o Senhor está aqui nesta noite, e eu sei que Deus está falando com cada um. E eu não sei como você chegou aqui, mas Deus sabe. E Ele quer que vocês saiam daqui, igreja, regozijados, fortalecidos da presença de Deus. Não é porque é um culto infantil, não é porque a gente estava aqui adorando com o corpo, porque Deus recebe. Ele recebe até com os animais. Os animais, eles adoram louvando. Os barulhinhos que eles fazem é a adoração a Deus, é agradecendo pela vida que Deus deu para eles. Então, igreja, vamos adorar a Deus nesta noite. Vamos entregar nossa melhor adoração. Vamos ficar de pé? Eu sou bem rápida. Eu quero pedir para o pastor fazer uma oração por essas crianças, porque eu sei que Deus pode derramar a sua graça sobre eles, pode batizar com o Espírito Santo. Então, crianças, enquanto o pastor vai fazer a sua oração, vocês vão fechar os seus olhos. Igreja também, feche os seus olhos e peça para Deus batizar com o Espírito Santo essas crianças. E vocês também peçam a Deus para Ele renovar a força de vocês, para vocês saírem daqui cheios de alegria e de forças. Aleluia. Maravilha. Neste momento eu peço que você estenda as mãos para casa dessas crianças. A igreja, chamar os irmãos, vamos estar orando, abençoando as crianças no nome de Jesus. Maravilhoso Deus, na presença gloriosa do Senhor, foi pregada a palavra esta noite, meu Pai. Senhor, essas crianças são pastores amanhã, são pastores, são missionários, são grandes adoradores em destaque no reino de Deus, resgatando vidas, Senhor. Senhor, que Deus abençoe essas crianças de maneira poderosa, que a virtude de Deus, que o Espírito Santo do Senhor venha cada uma dessas crianças, assim como Davi, Senhor, na sua adolescência, foi cheio do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Assim essas crianças, meu Jesus, elas
cresça, Senhor Jesus, cheia do Espírito Santo, vem guardar essas crianças deste mundo mau, mundo perverso, Senhor, com tantas coisas para destruir nossas crianças, mas eu creio num Deus abençoador. Eu te peço que as mãos maravilhosas e poderosas do meu Senhor Jesus seja sobre cada uma dessas crianças, meu Pai, que ela seja cheia de sabedoria, cheia de temor de Deus, que cresça elas com os corações quebrantados, Senhor. Vem soprar sobre essas crianças o teu Espírito, meu Pai. Assim eu abençoo toda essa igreja, teus seus filhos que vierem esta noite ouvir a tua santa palavra. Assim nós oramos e declaramos abençoadas em nome de Jesus.